Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente tem aqui uns materiais bem completos que vão desde a criação até, bom, os desafios de hoje. A ideia é destrinchar mesmo, sabe? Entender como esse sistema, que está lá na Constituição de 88, resultado da reforma sanitária, como ele foi pensado e como ele opera no dia a dia, ou tenta operar, né? Com base no que a gente leu, ok, vamos lá. É interessante ver logo de cara que ele surgiu para superar um modelo antigo que era bem excludente, né? Deixava muita gente para trás. Para sacar o SUS, a gente tem que olhar os pilares. Os textos falam muito em três ideias centrais, os tais princípios doutrinários: universalidade. Isso, saúde para todos. Direito mesmo, dever do Estado. Exato. Integralidade, que é o cuidado completo, né? Prevenção, tratar, reabilitar. Cuidado da pessoa como um todo. Como ela funciona? Assim, na real. Olha, a equidade é fascinante. É um princípio de justiça social, né? A ideia é tratar os desiguais de forma desigual para tentar diminuir as diferenças. E um ponto que me chamou a atenção nos documentos é que, embora não tivesse esse nome certinho na lei original, lá de 1990, a prática do SUS incorporou isso com força. Quer dizer, tentar direcionar mais recurso, mais atenção para quem mais precisa. Esses princípios são a alma do SUS, o porquê dele existir, entende? Entendi o porquê. Agora, como? Como é que o SUS se organiza para entregar isso tudo? Os materiais descrevem uma estrutura complexa. Falam em descentralização, dividir as tarefas e o poder entre União, Estados, municípios. Com um comando único em cada nível, é isso? Exatamente. Cada um com sua responsabilidade. E essa organização em rede, com regionalização e hierarquização, Ah, sim, organizar por região e por nível de complexidade, com a atenção primária, a saúde da família sendo a porta de entrada. isso! Essa rede tenta justamente concretizar a integralidade, fazer o paciente ter um caminho lógico no sistema. Mas, claro, os documentos também mostram o tamanho do desafio que é coordenar isso, num país como o Brasil. Gigante, diverso. Imagino. É aí que entram as comissões intergestores, a CIT, a CIBS. São tipo mesas de negociação para acertar quem faz o quê, quem banca o quê. E tem a participação da comunidade, né? Os textos destacam isso com um ponto forte, democrático. Os conselhos, as conferências de saúde. Sim, são espaços essenciais para o controle social, para a população poder opinar, fiscalizar. Bom, com essa estrutura toda montada, a pergunta que não quer calar e que surge da leitura é: e o dinheiro? Quem paga essa conta toda? As fontes apontam para um financiamento que vem dos três níveis: União, Estados e municípios, dentro da Seguridade Social. Pois é, mas aí a análise dos documentos mostra um contraste bem forte entre o desenho e a realidade. O SUS vive com um subfinanciamento que é crônico. E tem um número que salta aos olhos nos materiais. Mesmo sendo universal, mais ou menos 55% de tudo que se gasta em saúde no Brasil ainda vem do setor privado, seja plano, seja do bolso da família. Caramba, 55% é muito. É um paradoxo, né? E não dá para esquecer o impacto da Emenda 95, o teto de gastos federais. Isso apertou o orçamento por anos. É um fator limitante que os textos destacam bastante. Contratar serviço quando o público não dá conta. Correto. Só que a realidade que os documentos descrevem é de um setor privado muito forte. Quase um quarto da população tem plano de saúde. E essa convivência, assim, gera uma tensão que as análises apontam. O risco é segmentar o acesso, sabe? Quem paga tem um caminho, quem não paga tem outro. E isso pode enfraquecer a ideia de solidariedade do SUS. Faz sentido. A pandemia da Covid, que é muito citada nos materiais, acho que deixou isso claro. Tinha rede privada, claro, mas quem segurou a barra para a maioria mesmo foi o SUS. E sobre os modelos de atenção? Os textos falam em alguma mudança de foco, de estratégia. Sim, falam bastante. Mostram uma transição daquele modelo antigo, mais focado em campanha e em hospital, para priorizar a atenção primária à saúde, a APS, com a estratégia Saúde da Família, a SF, como uma grande aposta. E parece que deu resultado em algumas coisas importantes.
Como que, por exemplo? As fontes associam a expansão da SF com, por exemplo, a queda bem grande da mortalidade infantil e também com menos internação por causas que a atenção básica poderia ter resolvido. Mas imagino que nem tudo são avanços. Ah, com certeza não. Aquele mesmo subfinanciamento que a gente falou volta como um problema grave. Ele impacta direto no acesso a especialista, a exame, a cirurgia, gera as filas, né? Um problema crônico que todo mundo conhece e que os materiais confirmam. Então, para a gente amarrar o que a gente viu aqui nessas fontes, o SUS é um projeto gigante, super ambicioso socialmente, tem princípios claros, universalidade, equidade, uma estrutura pensada para ser descentralizada, para ter participação popular, mas que na prática enfrenta desafios enormes, principalmente grana, né? E essa relação complicada com o setor privado. Exatamente. E isso tudo que a gente leu, acho que deixa uma questão no ar. Uma reflexão final. Se a Constituição garante saúde para todo mundo, como dever do Estado, mas a realidade é onde um sistema com pouco dinheiro e muita participação privada, como é que a gente garante de verdade aquela promessa de cuidado integral para cada pessoa no dia a dia? Fica essa pergunta, né? Sobre a distância entre o SUS do papel e o SUS que chega ou não chega nas pessoas. Olá! Hoje nossa análise aprofundada vai direto ao coração de como as políticas sociais chegam de fato às pessoas no Brasil. Vamos falar sobre quem está lá na ponta, sabe? Naquela interação face a face com o cidadão. Professores, pessoal da saúde no SUS, assistentes sociais, enfim, os chamados burocratas de nível de rua, a BNR. Exatamente. E no Brasil, né? Com os municípios sendo os grandes executores de políticas tão essenciais. Entender esses agentes é chave. Eles não são só, aplicadores de regras. De jeito nenhum. Eles interpretam, eles adaptam e, na prática mesmo, eles acabam moldando a política pública ali no dia a dia. É o que a gente chama de implementação na perspectiva bottom-up, sabe? De baixo para cima. Certo. Então nossa missão aqui é meio que desvendar o que acontece de verdade nessa linha de frente. Quem são esses profissionais? E como eles operam assim, na real? Olha, são aqueles funcionários públicos que estão em contato direto, constante, com os usuários dos serviços. E eles trabalham num contexto que quase sempre é marcado pela escassez de recursos. Isso é um ponto crucial. A demanda por saúde, educação, assistência, frequentemente é bem maior que a capacidade de oferta, né? Imagino que isso deva gerar uma pressão enorme. Como é que eles lidam com isso? Sim, gera pressões e dilemas o tempo todo. É constante. Pensa assim, de um lado a chefia cobrando meta, norma, eficiência. Do outro, o cidadão. Ele quer uma solução rápida e individualizada para o problema dele, que muitas vezes é urgente. É nesse cenário, bem aí, que a discricionariedade se torna central. Discricionariedade. Explica um pouco melhor isso, porque se existem regras, né? Quanta liberdade eles têm de verdade para decidir? Ótima pergunta.
A discricionariedade é justamente essa margem de liberdade. É o poder de decisão que o BNR tem na hora de aplicar a regra. Porque assim, as normas elas nunca vão prever todas as situações complexas do mundo real, né? Não tem como. Então, eles precisam usar o julgamento deles para adaptar aquela regra geral a um caso particular. Não é fazer o que quer, tá? É uma autonomia relativa, uma liberdade limitada, mas que é essencial para fazer a política funcionar ali na ponta. O Lipski mesmo argumenta que ela é inevitável. Peraí, deixa eu ver se entendi. Se eles têm essa margem para decidir como aplicar a regra, isso significa que eles acabam, na prática, definindo qual política o cidadão realmente recebe? Nossa, isso é muito impactante. Exatamente. É por isso que o Lipski chama eles de policymakers de fato, os verdadeiros formuladores da política na prática. As decisões diárias deles, sabe? Quem atender primeiro numa emergência lotada? Como interpretar um critério para um benefício social? Que encaminhamento dá para um caso super complexo? Tudo isso molda a política pública que as pessoas vivenciam. A política que está no papel pode ser uma coisa, mas a política em ação, ali na ponta, é definida por essas microdecisões. Entendi. Faz todo sentido. Mas como eles conseguem tomar essas decisões com tanta pressão e, ainda por cima, com recursos limitados? Não deve ser nada fácil manter a cabeça no lugar, né? Definitivamente não é fácil. Para conseguir lidar com a sobrecarga, com o estresse, com toda essa complexidade, eles desenvolvem os chamados mecanismos de coping. São estratégias de enfrentamento, basicamente. Atalhos, rotinas mais simplificadas, jeitos de organizar o trabalho para conseguir, bom, dar conta do volume. Que tipo de atalhos seriam esses? Isso não pode acabar gerando problemas? Só um pouco arriscado. Pode sim, claro. Exemplos comuns incluem criar filas informais, meio que por fora do sistema oficial, padronizar atendimentos para ganhar tempo, sabe? Ou até mesmo flexibilizar um pouco as regras para conseguir ajudar um caso que eles consideram mais urgente ou mais merecedor. Essas estratégias ajudam o profissional a gerenciar a carga de trabalho, a sobreviver à pressão, mas, sim, podem levar a inconsistências ou até a tratamentos desiguais entre os usuários. Aí a gente entra naquele dilema clássico, né? Imagino que seja isso. Ser justo com todo mundo versus atender a necessidade específica de alguém que está ali na sua frente. Perfeito. É exatamente essa tensão. Uma tensão constante entre responsividade e imparcialidade. O profissional sente aquela necessidade de ser responsivo, sabe? De atender às demandas individuais, às urgências que aparecem ali na hora. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser imparcial. Precisa aplicar as regras de forma igual para todo mundo. É o que se espera dele. Pensa num assistente social, por exemplo. Ele tem que seguir os critérios lá do programa, certo? Mas aí ele se depara com uma família numa situação desesperadora, que não se encaixa perfeitamente nos critérios. E aí, o que fazer? Essa negociação, esse equilíbrio difícil, é o pão de cada dia da BNA. Nossa, fica muito claro então que olhar para a burocracia de nível de rua é crucial, essencial mesmo, para a gente entender por que uma política social funciona ou não, ou por que os resultados variam tanto para pessoas diferentes. A gente tem que olhar para esses profissionais, para o contexto deles. A implementação não é automática, né? É um processo humano, cheio de adaptações, de improvisos às vezes. Sem dúvida alguma. A maneira como esses agentes usam a discricionariedade deles, como eles lidam com a escassez e expressões do dia a dia, e como eles gerenciam essa tensão entre responder o indivíduo e seguir a regra. Isso tudo define a qualidade e a equidade dos serviços públicos que chegam lá na ponta. Entender a BNR é, no fundo, entender a política social em ação, como ela acontece de verdade. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Especialmente para quem estuda ou trabalha com políticas sociais. Como é que a gente pode apoiar melhor esses profissionais da linha de frente, dar melhores condições, reconhecimento e, ao mesmo tempo, garantir que essa flexibilidade que a gente viu que é necessária lá na ponta não acabe virando injustiça ou se distanciando demais dos objetivos maiores das políticas. Fica aí a questão para a gente pensar.
Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A ideia é, assim, entender bem como essa política tão importante para o Brasil funciona na prática. E olha, essa análise é super relevante para quem está aí na reta final de preparação para a prova discursiva do eixo 3 do curso de formação de analista técnico em políticas sociais, o ATPS, né? Vamos focar no que é prático, no que está acontecendo agora, que é o que geralmente cai na prova. Então, bora lá. Nossa missão aqui é desvendar o SUAS, desde a lei que o criou até como ele opera no dia a dia, usando como base os materiais de referência, claro. Para começar, o SUAS não surgiu do nada, imagino eu, né? Qual é a história dele e o que ele significa de verdade? Exato. O SUAS ele é a forma como o Estado brasileiro organiza a assistência social pública. E o ponto-chave aqui, sabe, é uma mudança de paradigma. Sair daquela visão antiga de assistencialismo, de favor. Assim, a ideia do favor. Isso, para tratar assistência como um direito do cidadão e um dever do Estado. A base legal principal vem lá de trás da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, de 1993. Mas o sistema mesmo, o SUAS, como a gente conhece, ele começou a ser montado a partir de 2005. Isso veio depois da Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, que é de 2004, e aí em 2011 ele foi, digamos, oficializado dentro da LOAS, pela Lei 12.435. Entendi. E os pilares que sustentam isso tudo são, basicamente, primeiro, a responsabilidade principal é do Estado. Segundo, a gestão é descentralizada, mas com comando único em cada nível, federal, estadual, municipal. Terceiro, tem que ter participação da sociedade. E quarto, o foco é sempre na família. Certo. Deixou de ser favor, virou direito. E como essa proteção chega nas pessoas? Como é que isso se organiza na ponta? Então, o SUAS trabalha com 2 níveis principais de proteção. Tá? O primeiro é a proteção social básica, que a gente chama de PSB. O foco aqui é prevenir, evitar que situações de risco aconteçam, fortalecer os vínculos da família, da comunidade. Prevenção, certo? Isso. A porta de entrada para a PSB é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Acho que muita gente conhece, né? Sim, o CRAS é bem conhecido. Lá no CRAS, o serviço principal é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, que trabalha mais com grupos, crianças, adolescentes e idosos. E o outro nível? O outro nível é a Proteção Social Especial, a PSE. Essa já entra quando o problema aconteceu, sabe? Quando o direito já foi violado ou a pessoa, a família, já está numa situação de risco mais séria. Ah, quando a coisa já... Complicou. Exato. E a PS se divide em 2. Média complexidade, para quando os laços familiares ainda existem, mas estão assim bem fragilizados. Pensa em violência doméstica, abuso, negligência, trabalho infantil. O lugar para isso é o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. CREAS, o especializado. Isso. Lá tem serviços como o PAEFI, que é o atendimento especializado para essas famílias e indivíduos, e também o acompanhamento das medidas socioeducativas para adolescentes que cometeram algum ato infracional. E depois tem a alta complexidade. Aí é para quando os vínculos familiares foram rompidos mesmo, ou estão tão frágeis que a pessoa precisa de acolhimento fora da família. Acolhimento? Isso. Tipo abrigo? Isso, tipo abrigos, casas-lares para crianças e adolescentes, residências inclusivas para pessoas com deficiência e também o serviço de família acolhedora, que é uma alternativa interessante. Nossa, é uma estrutura bem robusta. Com essa divisão toda, como é que fica a gestão? Quem decide o quê? Quem executa? Boa pergunta. A gestão é descentralizada, ou seja, é compartilhada entre União, estados e municípios. Mas, ao mesmo tempo, tem um comando único em cada esfera. Cada um tem seu papel bem definido, e isso está detalhado na Norma Operacional Básica do SUAS, a NOB-SUAS. NOB-SUAS, ok. A União, lá em Brasília, coordena tudo nacionalmente, define as normas gerais, é quem mais coloca dinheiro via Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS, e também cuida do BPC, que a gente já vai falar.
Certo. Os estados, eles coordenam a política em nível regional, ajudam a financiar também, dão apoio técnico para os municípios e às vezes oferecem serviços da proteção especial que atendem mais de uma cidade, tipo um serviço regional. E os municípios? Os municípios são a linha de frente, né? São eles que executam a maioria dos serviços. Eles que mantêm os CRAS, os CRES, os serviços de acolhimento e também são responsáveis pelos benefícios eventuais. E o dinheiro para tudo isso, você mencionou o FNAs. Exato. O financiamento é tripartite. União, estados e municípios contribuem. A grana federal vai direto do FNAs para os fundos estaduais e municipais. É um esquema chamado fundo a fundo, que é bem importante. Fundo a fundo. Isso, é uma transferência direta já carimbado para assistência social. Mas, claro, os estados e municípios também têm que colocar a parte deles, os recursos próprios. Não é só dinheiro federal. Entendi. Além desses serviços de acompanhamento, de acolhimento, tem outras formas de apoio mais direto, tipo dinheiro ou ajuda material que o SUAS oferece? Ação continuada. Ah, o BPC. Esse é muito falado. É fundamental. É um salário mínimo por mês para idosos com 65 anos ou mais e para pessoas com deficiência, de qualquer idade, que comprovem ter uma renda familiar muito baixa e que não tenham como se sustentar, nem ter a família ajudando. É um direito garantido na Constituição, não é favor. Importante essa distinção. E além do BPC? Além do BPC, tem os benefícios eventuais. São ajudas pontuais para cobrir necessidades que surgem de repente, sabe? Tipo, nasceu um bebê e a família não tem nada, auxílio natalidade, ou para ajudar com despesas de funeral, auxílio funeral. Quem define e paga esses benefícios são os municípios. Certo. E vale muito lembrar que programas grandes de transferência de renda, como o Bolsa Família, embora tenham uma gestão própria, eles são totalmente ligados ao SUAS. O Cadastro Único, por exemplo, é a porta de entrada para vários programas e o acompanhamento das famílias do Bolsa Família é feito lá no CRAS. Ah, então tem essa conexão forte. Total. Outro exemplo é o programa Criança Feliz, que foca na primeira infância. Ele também roda dentro da estrutura do SUAS. É tudo interligado. Com tanta coisa acontecendo, tanto serviço, tanto benefício, como é que a sociedade civil entra nisso? Como garante que as coisas funcionem direito? O controle social, como acontece? A participação da sociedade é um pilar do SUAS, lembra? Ela acontece principalmente pelos conselhos de assistência social. Tem o Conselho Nacional, os estaduais e os municipais. Os conselhos. Isso, e eles são paritários. Metade é representante do governo, metade é da sociedade civil, aí entram usuários dos serviços, trabalhadores da área, representantes de entidades sociais, e esses conselhos não são só para enfeite, não. Eles deliberam, ou seja, decidem sobre a política e fiscalizam como o dinheiro está sendo usado. Deliberam e fiscalizam. Importante. Muito. E além dos conselhos, tem as conferências de assistência social, que acontecem periodicamente. São grandes momentos para avaliar como está a política e para propor novas diretrizes com muita participação popular. E entre os gestores, como eles se acertam? União, estados, municípios? Para isso existem as comissões intergestores. Em nível nacional, tem a CIT, a Comissão Intergestoras Tripartite, que junta a União, estados e municípios. E nos estados tem as CIBs, as Comissões Intergestoras Bipartites, que reúnem o governo estadual e os municípios daquele estado. É nesses espaços que eles negociam, pactuam as regras, o financiamento, o dia a dia do SUAS. Faz sentido. Agora, chegando num ponto que é super importante, ainda mais pensando na prova do ATPS, a atuação prática e os desafios de hoje. Como é que o SUAS lida com situações de emergência, tipo um desastre natural, ou com essa questão da desigualdade que não acaba no Brasil? Olha, aqui a gente vê a importância vital do SUAS no concreto, né? Em emergências, como a gente viu tragicamente em vários lugares, com enchentes, deslizamentos ou mesmo em crises migratórias, o SUAS é chamado para linha de frente. É o primeiro a chegar, muitas vezes. Exatamente. Ele articula o acolhimento emergencial para as pessoas desabrigadas, a distribuição rápida de benefícios eventuais, como cestas básicas, colchões, água, e também o apoio psicossocial, que é fundamental nessas horas. A capacidade de mobilizar as equipes dos CRAs e CREAs rapidamente faz toda a diferença. E no combate à desigualdade, que é algo mais estrutural? Aí o SUAS é estratégico. Pensa num programa como o Plano Brasil Sem Fome.
O SUAS entra com a sua capilaridade, né? Ele está lá nos territórios mais pobres, mais vulneráveis, através dos CRAs. E ele não só entrega coisas, ele trabalha com metodologias específicas. Metodologias. Como assim? Sim, tipo a matricialidade sociofamiliar, que significa olhar para a família como um todo, entender a dinâmica dela, as potencialidades, as dificuldades, e a territorialização, que é entender as características daquele bairro, daquela comunidade, para poder atuar de forma mais eficaz. Entendi. Um trabalho bem focado na realidade local. Isso. E quem faz isso acontecer são os trabalhadores do SUAS, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais, tem toda uma gama de profissionais. As diretrizes para a atuação deles estão na NOB-RS-UAS, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Eles estão lá na ponta, tentando fortalecer as famílias, as comunidades, garantir direitos. Fantástico. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, o SUAS é muito mais que só dar um benefício aqui ou ali. É um sistema, né? Complexo, mas articulado no país inteiro, com lei, com financiamento dos 3 níveis de governo e com espaço para a sociedade participar. E o grande objetivo é garantir direito e proteção social para quem mais precisa no Brasil. É isso? Exatamente isso. É um sistema robusto, construído ao longo dos anos, que busca concretizar a assistência social como política pública. E, para quem está estudando para ser analista técnico em políticas sociais, fica a reflexão, né? Como que esse conhecimento aprofundado da governança, da operação, da resposta do SUAS aos desafios de hoje, como isso pode potencializar a sua futura atuação profissional? Boa pergunta. Como usar tudo isso para fazer a diferença lá na ponta, para garantir que na prática, nos diferentes territórios, esse sistema tão importante realmente funcione e efetive os direitos das pessoas. Acho que essa é a questão central para quem vai trabalhar com políticas sociais. Olá, vamos mergulhar hoje num tema central: a participação social no Brasil. É chave para a gente entender as políticas sociais. E olha, essa análise pode ser uma mão na roda para quem está se preparando aí para o concurso de ATPS, sabe? O eixo 3 foca muito nessas questões práticas, atuais. Tudo começa, na verdade, com a Constituição de 88, né? Que trouxe a ideia da gestão democrática. Exatamente. A ideia de que o poder público não decide mais sozinho, ele compartilha as decisões. Isso. Então, nossa missão aqui é desmembrar um pouco isso. Como é que os cidadãos, as organizações, participam e influenciam as políticas do dia a dia? Vamos usar como base uns materiais sobre esse ecossistema todo. Então, gestão democrática é isso, administrar com a sociedade e não só para ela.
Isso. E aí a gente chega na governança participativa, que é, basicamente, ter os cidadãos presentes em todo o ciclo, né? Planejamento, execução, avaliação das políticas. Mas como isso funciona na prática? Porque falar é uma coisa, né? Pois é, aí que fica interessante. O fascinante é a variedade de formas. É bom a gente diferenciar, sabe? Tem a participação social, que geralmente acontece via entidades, tipo ONGs, sindicatos, movimentos, a chamada sociedade civil organizada. Certo, os grupos organizados. Isso. E tem a participação popular, que é mais o engajamento direto do indivíduo. A pessoa ir lá votar num plebiscito ou aparecer numa audiência pública, até um protesto. Entendi. Uma é mais coletiva, organizada, e a outra mais individual. Exato. E as duas, elas são super importantes e acabam alimentando o controle social. Que é? A sociedade fiscalizando mesmo, sabe? Olhando como o governo age, como gasta o dinheiro público. É fundamental. E para essa participação e controle acontecerem, imagino que existam ferramentas, uns mecanismos criados para isso, né? Ah, sim. Existem vários mecanismos institucionais. É aí que a coisa fica bem estruturada. Temos, por exemplo, os conselhos gestores. Esses são permanentes e a composição é paritária. Paritária? Como assim? Metade governo, metade sociedade civil. Eles deliberam sobre políticas específicas e setoriais, como saúde, educação, assistência social. Pensa no Conselho de Saúde, por exemplo. Ele pode definir prioridades para o SUS ali no município ou no estado. É bem poderoso. Certo. E além desses gestores? Temos também os conselhos de direitos. O foco deles é em grupos específicos, criança, adolescente, idoso, mulher, população LGBTQIA+. Eles zelam pelos direitos desses grupos e buscam garantir políticas mais inclusivas. E tem mais coisa além dos conselhos? Tem. As conferências de políticas públicas são aqueles grandes eventos, sabe, acontecendo de tempos em tempos. Ah, sim, ouço falar. Municipal, estadual, nacional. Isso mesmo, elas servem para avaliar o que está sendo feito e para definir os rumos futuros da política. E muitas vezes é lá que se elegem os conselheiros para a gestão seguinte. Mobiliza muita gente. Entendi. Conselhos e conferências são bem estruturados. E para debates mais abertos ou consultas? Aí entram outras ferramentas. As audiências públicas, por exemplo, são encontros abertos para discutir um tema específico. Tipo uma lei nova ou orçamento? Exato. Aquelas audiências da Lei de Responsabilidade Fiscal são um bom exemplo. Elas garantem transparência, permitem que as pessoas deem opinião, mas, diferente dos conselhos, geralmente não são deliberativas, são mais consultivas. Faz sentido. E fóruns? Os fóruns participativos também são importantes. Podem ser espaços contínuos ou para discutir um tema específico, mais flexíveis que os conselhos, e não podemos esquecer do orçamento participativo, o OP. O OP é clássico. A população decidindo onde vai parte do dinheiro. Isso. Porto Alegre ficou muito famosa por isso, né? O impacto que teve nos investimentos locais, em melhorias para a cidade. É um exemplo forte de participação direta na decisão orçamentária. Legal. Mas, olha, a gente sabe que a participação não acontece só nesses canais formais, né? Os movimentos sociais têm um papel gigante nisso tudo. Fundamental. Muitas vezes são os movimentos que botam o dedo na ferida, sabe? Trazem pautas novas que talvez o governo não estivesse vendo. Pautas raciais, ambientais, de gênero. Exatamente. Eles pressionam o Estado, dão voz para grupos que muitas vezes são excluídos dos espaços mais formais. E hoje em dia, com a internet, isso deve ter ganhado outra dimensão, imagina? Totalmente. O ativismo digital, ou cyberativismo, é uma ferramenta poderosa. Redes sociais, abaixo-assinados online, as hashtags que mobilizam. Mas aí fica aquela dúvida, né? Esse clique na internet vira mudança real ou corre o risco de ser só o clicktivismo, aquele ativismo meio de sofá? É um debate importante, sim. O potencial do cyberativismo para alcançar muita gente e mobilizar rápido é inegável, mas os desafios são reais também. A desinformação circula muito fácil, né? Tem essa coisa do clicktivismo, que é o ativismo de baixo esforço, só um clique e pronto. E a polarização que a gente vê nas redes.
Complica o debate. Complica. Parece que a força maior está na combinação das estratégias, sabe? O online junto com a ação offline, na rua, nos conselhos. E toda essa estrutura de participação, ela se repete no país todo. Município, estado, união. Sim, a ideia do pacto federativo é que esses mecanismos se repliquem. Existe um esforço para criar sistemas nacionais de participação, conectando os níveis. Mas, na prática, isso funciona redondinho? Ou tem muito desafio pela frente? Há desafios enormes. Essa é a grande questão, né? Uma coisa é ter a estrutura no papel, outra é a efetividade dela. Tipo, o conselho existe, mas as decisões não são implementadas. Ou viram muita burocracia. Exato. Corre o risco de virar só formalismo. Tem a resistência política, às vezes governos tentam controlar ou cooptar esses espaços. E tem as desigualdades, né? Um município pequeno no interior não tem a mesma capacidade de participação que uma capital. Garantir que as decisões sejam implementadas é outro nó. E ainda tem a pressão sobre a própria democracia, né? Riscos de retrocesso nesses espaços. Sem dúvida. Proteger e fortalecer esses canais é um desafio constante. Então, resumindo a ópera, a vitalidade da nossa democracia e a qualidade das políticas sociais dependem muito dessa teia toda de participação, né? Seja formal, informal, presencial, digital. É isso. O controle social ativo, a cidadania indo além do voto é crucial. Fortalece tudo. Precisamente, a participação contínua dá legitimidade para o Estado, melhora as políticas, torna o governo mais responsivo, é um direito da sociedade e fortalece a governança democrática como um todo. Perfeito. Para a gente fechar, fica uma provocação. A gente falou muito de conselho, conferência, ciberativismo, mas e aquelas redes comunitárias informais? As pequenas ações cidadãs do dia a dia, que às vezes nem aparecem nessas estruturas ou nas redes sociais. Como a gente pode reconhecer e fortalecer isso como parte vital da participação e do controle social cotidiano? Fica a reflexão. Olá! Hoje a gente vai descomplicar um pouco o orçamento público, com foco nas políticas sociais aqui no Brasil. É um tema chave, né? Especialmente para quem está de olho na prova do ATPS Eixo 3. Isso aí. A ideia é entender como é que o dinheiro público vira, ou às vezes não vira, saúde, educação, assistência. Essas coisas essenciais. Exato. Temos bastante coisa para ver.
conceitos importantes, mas assim, a missão é pegar a essência de um jeito prático. Perfeito. E é bom lembrar que o orçamento, olha, não é só número, não. Ele mostra as escolhas do governo, né? É o que viabiliza ou às vezes limita as ações sociais. Vamos tentar conectar esses pontos. Legal. Então, começando do começo. O ciclo orçamentário. Tem aquelas 3 letrinhas famosas, né? PPA, LDO e LOA. Isso. O PPA, que é o Plano Plurianual, ele funciona como digamos, um planejamento estratégico. Pensa em 4 anos, definindo as grandes diretrizes, os programas maiores. Tipo um mapa geral. Exatamente. Aí vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela faz a ponte todo ano, sabe? Define as prioridades, as metas fiscais para o ano seguinte e já orienta como vai ser a LOA. Entendi. E a LOA? A LOA, Lei Orçamentária Anual, é o orçamento mesmo, para valer. É ali que se estima quanto vai entrar de receita e onde cada real vai ser gasto naquele ano. Detalhado mesmo. Ah, tá. E isso garante um planejamento, né? Tipo, um projeto social grande só rola se já estava previsto lá no PPA. Justamente. Garante uma visão de médio prazo, evita que as coisas comecem sem um planejamento maior. Faz sentido. E para tudo isso funcionar direito, tem regras, os tais princípios orçamentários. Quais são os que a gente mais vê na prática, assim? Olha, são vários, mas alguns são chave. Unidade, por exemplo, só um orçamento para cada governo. Universalidade, tudo tem que estar dentro do orçamento, receita e despesa. Nada pode ficar de fora. Isso, tem a anualidade, claro, vale por um ano. Especificação é importante, não pode ter gasto genérico, tem que detalhar onde vai o dinheiro. Tipo, não basta dizer saúde, tem que dizer se é para vacina, hospital. Exato. E fundamental hoje em dia, publicidade ou transparência. Tudo tem que ser divulgado. E o equilíbrio, né? Tentar não gastar mais do que arrecada. A base para isso tudo está lá na Constituição e na Lei 4.320 de 64. Essa lei é antiga, mas ainda manda no jogo, né? Totalmente. É a norma geral de direito financeiro. E dentro da LOA, você falou que tem umas divisões. Sim, na União, a LOA se divide em 3 grandes partes, digamos. O orçamento fiscal, que é o grosso do governo, o de investimento das estatais e, super importante para a gente aqui, o orçamento da Seguridade Social. Esse é o que banca saúde, assistência, previdência. E mesmo, ele tem receitas próprias, tipo as contribuições sociais, que são carimbadas para financiar o SUS, o SUAS, a Previdência. Essa separação é crucial. Para proteger o dinheiro dessas áreas, imagino. Em teoria, sim, para dar mais segurança para o financiamento social, embora na prática sempre role disputa por recurso, né? Claro. E falando em disputa, como o Congresso entra nessa história? As emendas parlamentares, elas mexem muito nisso. Mexem e muito. Os parlamentares podem propor mudanças na LOA que o governo envia. São as emendas. Tem as individuais, as de bancada. E ouvi dizer que algumas são impositivas. Exatamente. Uma parte delas, como as individuais até um certo limite, viraram impositivas. O governo é obrigado a pagar. Isso direciona muito recurso para a base eleitoral do parlamentar, muitas vezes para a saúde, para assistência social lá no município. Entendi. Vira um campo de negociação política bem forte. Isso não é exatamente o mesmo que o governo mandou. E se acontecer algo inesperado no meio do ano? Uma enchente, ou sei lá, faltar dinheiro para um programa? Para isso, existem os créditos adicionais. São autorizações extras de gasto. Tem os suplementares para reforçar algo que já existia no orçamento, os especiais para criar uma despesa nova que não estava prevista. E os extraordinários? Esses são para urgências mesmo, tipo calamidade pública, guerra, coisas imprevisíveis. Eles dão flexibilidade, mas geralmente precisam de autorização do Congresso, exceto os extraordinários em alguns casos. Tem controle. Falando em controle e regras mais firmes, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, foi um divisor de águas, né? Ah, sem dúvida. A LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2000, trouxe muito mais disciplina fiscal. Colocou limites para gastos, como com pessoal, e estabeleceu metas fiscais. E a transparência, né? Acho que melhorou muito com ela. Muito. A LRF turbinou a transparência. Obrigou a publicar relatórios periódicos, tipo o RRO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e o RGF, Relatório de Gestão Fiscal.
e os portais à transparência na internet. E para as políticas sociais, teve algum impacto direto? Sim, a LRF exige que, antes de criar ou aumentar um gasto obrigatório de caráter continuado, como um benefício social permanente, tem que ter uma análise do impacto financeiro e mostrar de onde vai sair o dinheiro. Força um planejamento mais sustentável. Ok. Então, o plano está feito, as regras existem. Como é que o dinheiro sai do papel e vai pagar, sei lá, um serviço de assistência? A tal da execução orçamentária. Isso. Tem etapas bem definidas. Primeiro vem o empenho. É a hora que o governo reserva aquele valor para pagar uma despesa específica. É um compromisso. Tipo, separar o dinheiro na conta. Quase isso. Depois vem a liquidação. É quando o governo confere se o serviço foi mesmo prestado ou se o produto foi entregue direitinho conforme o contrato. A verificação. Isso. E aí, finalmente, vem o pagamento, a liberação do dinheiro. Mas atenção, se a arrecadação do governo cai muito, pode rolar o contingenciamento. Que é aquele bloqueio de gastos. Exato. O governo segura uma parte das despesas, mesmo as que já estavam autorizadas, para tentar cumprir a meta fiscal. Isso pode, sim, afetar a execução das políticas sociais na ponta. Complicado. E para fechar, quem garante que tudo isso está sendo feito certo? Como funciona o controle e a transparência no dia a dia? Bom, tem o controle externo, que é feito principalmente pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, e os tribunais de contas nos estados e municípios. Eles fiscalizam a legalidade, a eficiência dos gastos. Olham as contas do governo? Interno dentro do próprio Poder Executivo, mas a transparência é o que permite o controle social. Que a gente poder olhar. Exato. Qualquer pessoa pode entrar num portal da transparência e ver onde o dinheiro público está sendo gasto. Isso é um avanço enorme. Algumas cidades também têm um orçamento participativo, onde a população discute e decide parte dos investimentos. Foi bastante coisa, né? Então, PPA, LDO, LOA, os princípios, as emendas, LRF, execução, controle. É uma engrenagem complexa, mas tudo se conecta. Isso mesmo. Para quem vai fazer a prova da TPS, então, dominar isso é entender como as políticas sociais nascem, vivem, ou às vezes morrem por falta de recurso, né? É analisar a viabilidade real delas. Precisamente. Entender o orçamento é entender o poder e os limites do Estado para agir na área social. É ver como as escolhas políticas e a economia viram números que afetam a vida de todo mundo. Fica então a reflexão, né? Se o orçamento é essa tradução em números do que a sociedade prioriza, como é que a gente pode usar melhor essas ferramentas de transparência, de participação, para garantir que as prioridades sejam de fato o bem-estar de todos e a redução da desigualdade? Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Pois é, algo para levar daqui. Até a próxima análise.